E aí galera, beleza? Aqui é Johannes do canal PY Ajude-me. E nesse vídeo eu vou te mostrar como capturar a tela rápido, que é muitas vezes importante quando a gente faz bot. A gente vai comparar dois métodos famosos, o MSS e pyautogui, né? E um não é tão famoso que eu postei mês passado. Vamos dar uma olhada como as todas funcionam, como a gente pode fazer um screenshot, salvar no HD. Depois a gente vai fazer um speed test, ok? Bom, com certeza o mais famoso de tudo é pyautogui. Bem simples, pip install pyautogui. Para fazer um screenshot é extremamente simples com pyautogui. Você faz aqui um import pyautogui, certo? E a única coisa que você tem que fazer agora, você faz desse jeito. Vamos lá, vamos chamar isso de shot. Isso aqui é a única coisa. So, agora, como resultado, você vai obter uma imagem PIL. PIL não é meu formato favorito para fazer bot, mas em si é um bom formato. Inclusive, eu usei recentemente num vídeo que eu gravei para esse canal, como fazer ícones, né, para TK-int, essas coisas. Então você pode salvar esse negócio. A gente vai salvar nessa pasta. Chama aqui pyautogui. So, e como você está vendo aqui, esse deu certo aqui. Esse é o screenshot da minha primeira tela. Esse já é um grande problema com pyautogui. Quando eu usei pyautogui, eu usei muito tempo, 2 anos mais ou menos, e não tinha opção de fazer um screenshot de toda a tela, ou seja, 2 telas. Você só podia fazer a primeira tela. Eu não sei se eles mudaram, mas eu acabei de ver o código fonte, não tinha nada tipo de outra opção. Eu acho que ainda não dá, acho que não, já é bem ruinzinho esse negócio. Então o teste a gente tem que limitar só para uma tela só, né? A partir de agora, os outros dois, a gente vai trabalhar com NumPy arrays, ok? O NumPy e PIL é bem compatível. Você pode simplesmente criar um NumPy array da imagem dessa forma, ok? Sem problemas. E também o vice-versa também funciona. Então isso é tranquilo, isso não é agora um grande tema agora. Bom, o próximo é MSS. MSS você pode importar desse jeito. E agora você vai abrir isso como um with. É muito importante isso aqui, né? Depois, daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Eu já fiz uma aula sobre isso. Daqui a pouco eu vou te explicar que está rodando aqui no background. Para a gente tem que fazer isso. O screenshot você faz assim. O único problema agora é você tem dados binários. Então, você tem que fazer alguma coisa com esses dados binários. Você pode converter com PIL ou NumPy array. A gente vai usar aqui o NumPy array. Por quê? Porque é meu formato favorito. É mais rápido. Import NumPy as MP. Né? Com pyautogui também podemos fazer isso, como você acabou de ver, sem problemas. Vamos chamar isso também de shot. Ok? Vamos fazer shot 2. E vamos já usar a mesma coisa. Para salvar agora, ou a gente vai converter um PIL, ou a gente coloca import cv2, que é meu método favorito. Então a gente coloca cv2, I am right. Nome do arquivo, a gente vai chamar isso de MSS. E agora precisamos passar a imagem, que é shot 2. Shot 2. Pronto. Quando você coloca 0 no monitors, ele vai capturar todas as telas que você tem. Quando você coloca 1, ele vai capturar realmente a primeira tela, que é igualzinha a esse negócio. Ok? Então vamos dar uma rodadinha aqui. E capturou também a tela, como você está vendo. Tanto MSS quanto pyautogui, mesmo screenshot. Perfeito. Ok? Então tá dando certo. Essa aqui, inclusive, é a minha outra tela, né? Você não está vendo aqui, você não tá capturando isso aqui. Essa é a segunda tela que eu estou gravando o vídeo. A primeira. Agora vem meu módulo. Esses dois são cross-platform. Meu ainda não é cross-platform, é Windows only por enquanto. Você vai usar do mesmo jeito, ok? Que MSS.
é só eu tenho aqui vários formatos diferentes. Aqui eu coloquei 4 classes diferentes para capturar todas as telas para uma tela. E você basicamente você vai fazer desse jeito. Você coloca aqui, mesma coisa que MSS. With, só que você não precisa converter, porque é automaticamente já um NumPy array, ok? Então a gente vai chamar isso aqui, shot 3. Para mim, monitor 0 é a primeira tela, ok? Aqui você tem que colocar monitor 1 para a primeira tela. Quando você coloca 0, você captura todas as telas. Eu fiz uma classe diferente para ter isso. E agora a gente vai fazer Hans, ou C-types, fast screenshots. Hans. Vamos rodar tudo de novo. E como está vendo, o resultado é com todos os 3 iguais. Então, todos já estão funcionando. A gente pode fazer screenshot. Se eu fizer um screenshot de cada, sei lá, 3 minutos de alguma coisa, de vez em quando fazer um screenshot, você pode usar qualquer um, ok? Você não vai agora fazer nenhuma diferença. Como está vendo, o resultado é tudo igual. É interessante agora quando você faz bots e você precisa de screenshots muito rápidos. Ou você grava vídeos, né? Porque também pode usar para isso. Então vamos fazer aqui um teste. Quem é mais rápido? Para esse fim, eu montei aqui 3 funções. São basicamente a mesma coisa, né, que a gente acabou de fazer, só dentro de uma função. E a gente vai ter uma certa quantidade de screenshots. Olha aqui. A gente pega, faz uma lista e a gente vai anexar o screenshot. Depois a gente vai retornar bagulho, né? Aqui a gente faz a mesma coisa. Né? É basicamente a mesma coisa. Aqui, problema aqui com MSS, você tem dados binários. Aí você tem que converter alguma coisa, senão isso não serve para nada. Ou você faz aqui um NumPy array ou um pill. Eu coloco um NumPy array porque NumPy array é mais rápido. Então, para ser mais competitivo, vamos colocar um NumPy array. Meu aqui já vai automaticamente retornar um NumPy array. O screenshot é da minha primeira tela, que a gente acabou de fazer. O pyautogui tem a grande desvantagem que, pelo jeito, ainda não tem como configurar. Hoje não fizemos isso. Com o meu você pode fazer isso, mas eu fiz uma classe separado para só tirar uma tela. Se você coloca 0, é a tela inteira, com 1 é a primeira tela. Para mim, é 0 é a primeira tela, ok? Perfeito. Então, vamos deixar rodar todas as paradas aí, beleza? Os comandos que eu vou colocar é timed, pyautogui.shot. Aqui você vai estar vendo vermelho. Esse código não vai rodar desse jeito, mas na console, quando você tem IPython instalado, aí roda. Ok? Só vou te mostrar aqui que a gente vai fazer. E agora meu, fast types, c-types, screenshot. E eu vou copiar, deixa aqui, só para você poder depois usar. E agora vamos deixar rodar o negócio. Vamos iniciar a parada. Então, esses são os timed comandos aqui dentro está funcionando agora. Se você quiser fazer a mesma coisa, você tem que instalar IPython, senão não funciona. Vamos deixar rodar a parada aí. Meio mais rápido de todos. Epa, claro, não é agora a grande diferença, mas é mais rápido, ok? Por que desse jeito? Porque o pyautogui me surpreendeu agora, tá bem mais rápido que antigo, porque eles, pelo jeito, mudaram tudo. Eles colocam agora um módulo externo, porque era extremamente devagar antigamente. Você só conseguia fazer 10 frames, agora você consegue razoavelmente rápido. Qual é a diferença? Então, todos esses aí, also pyautogui eu não sei agora, mas deve ser do mesmo jeito, vão pelo Windows API. Quando você vem aqui, você tem que fazer isso com C-types, ok? Não tem jeito. A gente está fazendo aqui com C-types Python, né? Mas agora contam as regras do C. Então, na verdade, é mais C. Não tem mais garbage collection, essas coisas. Você tem que cuidar dessas coisas. Você deleta, você cria, você tem que deletar. Você tem que passar os data types corretos. Você não pode fazer qualquer coisa que você quiser. Tem que estar tudo direitinho agora. Mas porque é meio um pouquinho mais rápido. Como outras coisas você vai ver mais diferença. Esse foi aqui só uma tela só.
mas quando você, por exemplo, capturar uma janela, que também funciona como até no background, é o único que faz isso de todos. E como você está vendo aqui, tem um exemplo de C++, não é difícil de converter, né? Tem uma aula sobre C-Types, na verdade 2 aulas já, onde eu explico como fazer isso. É basicamente, eu fiz a mesma coisa aqui. Como você está vendo aqui, é simplesmente esse struct aqui. Eu declaro dessa forma, entendeu? Não é nada demais. É tipo meio arroz, feijão. E também uma boa coisa para alguém que ainda não sabe C, mas sabe já Python razoavelmente bem, começa com C. Porque são basicamente todas as coisas que você precisa em C ou C++, de declarar os dados e tudo. Tem que usar aqui. Olha, por que é meio mais rápido? Primeiro eu vi no código do MSS, eles, por um motivo que até hoje não descobri, eles tiram 4 canais. Tá vendo isso aqui? Bit count 32. Para mim, bit count 24. Então eu só tiro de 3 canais, porque eu não preciso do canal alfa. Você já viu um monitor transparente na sua vida? Você consegue olhar através do seu monitor? Eu não consigo aqui não. Então o alfa canal é completamente desnecessário. Eu não sei porque eles fazem isso aqui, mas eu tiro só de RGB. Depois, para MSS, pelo eu que entendi, eu li a documentação e tudo, para eles é importante que seja sem dependência, que em geral é uma coisa boa. Apoio isso, acho que é legal, né? De tentar fazer o menos possível. Só que o que acontece? Eles usam byte arrays para depois converter toda essa parada. Onde está? Tem um lugar aqui. Eles usam byte arrays. Byte arrays são mais devagar que numpy arrays. E no final das contas, o usuário tem que converter alguma coisa. Ou faz um pill, ou faz um numpy array. Quando eu faço automação, para mim só existe uma coisa. Aqui, o byte array. Para mim só existe uma coisa, numpy. Então, o que eu fiz aqui, também minha diferença aqui, eu converto isso diretamente no numpy array, entendeu? Então, para mim não tem problema de ter essa dependência, mas eu economizo um pouquinho de tempo aqui, né? Então, esse foi aqui minha estratégia de pegar os bytes e já diretamente converter no numpy array em vez de fazer coisa lá com byte arrays. Esse é mais devagar, né? Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Então, vou falar como a maior desvantagem meu não é cross-platform, é só Windows. Você, por enquanto, se alguém quiser me ajudar com Linux, sei lá, ok? Pode mandar mensagem para mim ou aqui no GitHub e podemos implementar. O pyautogui, pelo que eu saiba, é cross-platform, MSS é como você tem, esse eu sei, de fato. Grande desvantagem pyautogui, você só consegue, você está super limitado, você só consegue de fazer screenshot de uma única tela. Pelo que eu saiba, pelo menos era assim, tipo, sei lá, 2 anos atrás, ok? Mas eu acabei de ver no código-fonte e não tinha, tipo, opção de passar outro monitor. Então, eu acho que ainda não tem. Qual é a grande vantagem do meu? Você consegue fazer o seguinte. Você pode fazer de uma região, e também consegue fazer com MSS, de boa. Com pyautogui, aí você já tem que cortar, pelo que eu saiba. Mas é simples, não é grande coisa. Com pila é simples de fazer isso. Esse todos conseguem, mas pyautogui limitado. Esse aqui de todas as telas, só meu MSS consegue. E aqui, a minha grande vantagem que eu tenho aqui, que os outros não têm. Você consegue fazer um screenshot de uma janela só, e a coisa legal, a janela não precisa estar no foreground. Also pode estar no fundo, né? Pode ter uma janela em cima dessa janela e funciona. Ele consegue fazer screenshot. O MSS não consegue. Eles colocaram tipo uma lista para implementar, né? Mas ainda não tem. A minha consegue, ok? Para Windows é melhor. Bom, esse foi tudo. Eu fiz também outro, mas eu vou apresentar numa aula separada. Se você quiser, você pode praticar com isso. E FFmpeg Screenshot Pipe. Com certeza é mais rápido de todos. Você não vai conseguir chegar com nenhum outro na velocidade.
desse aí, porque ele usa DirectX, né? E os outros não usam o DirectX. E você, a coisa legal é você tem GPU como esse negócio. Você consegue usar seu GPU e o CPU para basicamente fazer os cálculos, sei lá, de bot, alguma coisa que você precisa, né? Desvantagem, infelizmente, tem um pequeno delay. O delay não é muito grande, mas é óbvio, porque, vamos supor, eu quero clicar, fazer um screenshot, aí eu preciso iniciar FFmpeg. O FFmpeg vai iniciar, vai me mandar, tipo, num pipe, os bytes. Aí eu vou convertendo. Mas tem um delay, não tem como de negar isso, ok? Já iniciar FFmpeg é o delay. Esse não presta para fazer um único screenshot só. Se você faz um screenshot, depois você espera 10 minutos e faz outro screenshot. Para isso não foi feito. Esse foi feito para fazer um monte de screenshots, né? Aí lá funciona. Claro, quando você realmente precisa de um bot muito rápido, você não pode ter delay, né? Então você tem que usar mesmo outro módulo. Mas, de qualquer maneira, implementei o módulo, o módulo C-Types Fast Screenshot que eu escrevi, também tá dentro aqui. Então você faz um pip install aqui, vai instalar também já tudo. Só precisa instalar FFmpeg, né? FFmpeg, eu coloquei o link aqui num lugar aqui. Você pode baixar, é gratuito, freeware, ok? É open source também. Mas lá você consegue, tem uns exemplos que eu fiz, você consegue, por exemplo, fazer 3 janelas de uma vez só, entendeu? Aí você não consegue, esses frame rates você não chega, entendeu? A gente chegou agora no 30 frames, esse já é bom, 30 frames é bom, mas aqui a gente coloca aqui tranquilamente 60, entendeu? Tranquilamente, e ainda com 3 janelas, entendeu? Aqui tem, por exemplo, aqui multi-capture, olha, como você está vendo aqui, estou gravando aqui tudo de uma vez. São 3 notepads de uma tela. Uma vez é notepad de verdade e outra vez é notepad, é basicamente o espelho. Also, né, eu mostro isso como OpenCV. E como você vai ver, você tem um pequeno delay, entendeu? Esse aqui é o original e esse aqui... Não, oposto, desculpa. Esse aqui é o original dessa tela e na outra é o OpenCV que mostra os screenshots. Você tem um pequeno delay, entendeu? Mas é rápido. É rápido. Mas se você quiser fazer um bot, aí você usa fast C-type screenshots, né? Mas enfim, agora você tem várias opções. Também pode usar os outros. Eu também não vou ficar bravo. Mas agora você tem várias opções, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.